A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, aqui estamos nós com muita alegria para mais um programa A Consolação de Jesus. Programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento. Os estudos compreendem de Mateus, Marcos, Lucas, João, também Atos dos Apóstolos, as Epístolas e também o Apocalipse, terminando com o Apocalipse. E como sempre falamos, sabe lá Deus quando, não é? E nós então estamos todos os sábados das 9 às 9h55 com um programa inédito. Ao longo desse tempo nós repetimos apenas 2 vezes, 2 programas por absoluta necessidade, mas sempre é um programa inédito. Quando não for inédito, vocês vão receber a informação antes do programa iniciar, dizendo: este programa é uma reprise. Mas, se Deus quiser, não vamos precisar mais das reprises. Vamos continuar, vamos dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que Jesus nos permite, que Deus nos permite, que os bons espíritos nos permitem realizar, que é esse estudo. Ao contrário do que vocês possam imaginar, nós não ensinamos nada a ninguém. Nós aprendemos junto com vocês. Todos nós aqui somos alunos. A gente vai buscando coisas diferentes, a gente vai aprendendo mais com a doutrina espírita para podermos trazer as nossas reflexões aqui e corroborar, né? Ajudar a todos nós a refletirmos a respeito desse ponto, desses pontos, na verdade, e sermos melhores aplicando a doutrina de Jesus, aplicando a doutrina espírita em nossas vidas, que é isso que importa. O nosso WhatsApp é o 21 984 59, quase que não sai, 8459 3950. Vou repetir: 98459 3950. E hoje, meus irmãos, estamos aí no sábado de carnaval. Se você está ouvindo a reprise, é terça-feira de carnaval, porque, como disse, o programa vai ao ar todos os sábados das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25. Hoje, então, a gente não programou isso, né? Mas o tema de hoje é o retorno do espírito impuro, que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Então vamos à leitura do texto de hoje. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele e vem habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Eis o que vai acontecer a esta geração má. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vejam, esta é mais uma espécie de parábola de Jesus. Ele compara o nosso íntimo
o nosso ser, nós, com uma casa. Mais uma vez ele compara com uma casa. Ele faz isso no final do Sermão do Monte, né? Falando da casa construída sobre a rocha e construída sobre a areia, e agora compara uma casa que um espírito imundo é retirado, aí ele perambula, não consegue encontrar afinidades em lugar nenhum, e volta, encontra aquela casa desocupada, vejam bem a expressão usada, desocupada, varrida e arrumada. E aí a gente olha para dentro de nós e começa a perceber que a casa pode estar varrida, arrumada, mas se estiver desocupada é um grande problema. Porque o desocupada significa que está desocupada geral. De coisas ruins, pode ser, mas principalmente das coisas boas. E aí quando a gente vai buscar numa casa espírita a desobsessão, e aí nós, maravilha, passamos lá pelas correntes todas que nos são indicadas, mas percebam que nas casas espíritas tem a parte do esclarecimento. É o evangelho sendo disseminado ali naquela casa. As pessoas começam a falar sobre coisas realmente moralizantes. E aí é que nós devemos nos aperceber que não basta passar pelas correntes, passar pela chamada desobsessão, se nós não ocuparmos a nossa casa mental com coisas que realmente importam. Bom, vamos dar aqui seguimento com a palavra dos nossos irmãos que hoje estarão conosco no programa. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui estamos reunidos para conversarmos a respeito de mais uma super, hiper importante passagem que nos é assinalada por Mateus, refletindo as palavras de Jesus acerca da mente vazia, acerca do orai e vigiai, e a gente ouve que é ao contrário, vigiai e orai. Não é? Por quê? Porque muitas vezes nós culpamos o vento pela desordem feita na nossa casa e nem observamos que esquecemos as janelas abertas. Muitas vezes fechamos a porta, mas deixamos a janela aberta, ou as janelas abertas. Outra questão importante que a gente precisa destacar aqui é que os meus pensamentos, as minhas atitudes, refletem as minhas companhias espirituais. Ou seja, eu tenho como companhias tudo aquilo que eu vibro. E certa vez um espírito falou assim para mim algo que eu jamais vou esquecer. Nós vibramos naquilo que não devemos pensar e pensamos naquilo que não devemos vibrar. Então é muito fácil você fazer uma prece, por exemplo, ao amanhecer faz uma prece e sai para os seus afazeres do dia a dia e esquece de colocar em prática a parte que te compete, a parte que você precisa fazer para manter aquela aura do vigiai e orai. A gente sabe que é difícil, nós sabemos que é muito difícil, mas é importante que nós possamos ter algum empreendimento em cima disso, algum esforço em cima daquilo que a gente precisa para que o nosso dia seja realmente conforme rogamos, conforme pedimos na prece, conforme é o nosso desejo. Mas tão logo a gente abre o portão de casa e sai, a gente às vezes se destempera com algo que vimos de errado, com um vizinho,
com a condução que atrasa, com alguma coisa nesse sentido. E eu vou mais longe, tá? Às vezes, muito antes disso, nós já fazemos a nossa oração, ou às vezes nem fazemos, quando abrimos os olhos de manhã, né? E já acordamos destemperados. Por quê? Porque quando vamos dormir, nossos amigos espirituais, nossos guias espirituais, fazem todo um trabalho no nosso corpo físico, não é? E no espírito, e no corpo espiritual, para que nós possamos enfrentar as batalhas, entre aspas, daquele dia. E tão logo abrimos os olhos, antes mesmo de fazermos nossa oração, já reclamamos: poxa, está chovendo, poxa, mas já está esse calor todo. Isso tudo contribui negativamente para as nossas companhias, para a nossa vibração, não é? Então a gente já põe por água abaixo todo um trabalho que foi feito no seu corpo físico, no seu corpo perispiritual e no seu corpo espiritual, para você encarar os desafios daquele dia. Quando a gente fala da casa espírita, e o João citou muito bem, não é? Quando vamos à casa espírita, recebemos lá uma chuveirada, um banho, não é? De descarrego, um banho, né? No tratamento que nos é orientado, que nos é solicitado, que nos é indicado. Começamos a receber também os esclarecimentos acerca do que precisamos fazer, não é? No que diz respeito ao Evangelho, no que diz respeito à parte moral. E será que eu, quando saio da casa espírita, porque eu saio da casa espírita, todo mundo sai da casa espírita no cabide, exatamente no cabide, né? Quando viramos a esquina, depois que saímos da casa espírita, muito provavelmente já estaremos todos amarrotados. Por quê? Porque é o menor problema que acontece, a menor situação que acontece, nos destemperamos, nos desequilibramos. E isso tudo contribui realmente para quê? Para que aqueles irmãos que ficam na espreita, na nossa espreita, na saída da casa espírita, dizem: opa, olha ele ali, olha lá o Renato novamente vibrando naquilo que ele não deve pensar e pensando naquilo que ele não deve vibrar. É muito fácil eles virem novamente em nossa companhia. Então precisamos, né, empreender, repito, esforço, muito esforço em minimamente, né, porque é preciso começar. Ninguém vai começar pelos 100%, nós vamos começar num percentual muito baixo e vamos melhorando dia a dia com o passar do tempo, né? A nos orientarmos pela pauta do Evangelho, né? Para que até a nossa próxima ida à casa espírita não retornemos lá do jeito que chegamos da primeira vez. Porque há algo importante também que precisa ser dito, e o meu comentário vai ficar muito em torno disso, porque é o que a gente vê muito e o que a gente orienta muito as pessoas. Ninguém, absolutamente ninguém, sai da casa espírita pior do que chegou. Ninguém. O que acontece é que eu retorno lá para dar continuidade ao meu tratamento, não é? Do mesmo jeito que eu fui da primeira vez. Por quê? Porque me desorientei, me afastei do Evangelho, não é? E das orientações que foram passadas, das instruções que foram passadas, para que eu pudesse colocar em prática. E isso é importante destacar, porque existe sim a questão da obsessão, né? É sério, é muito sério, e tem muitas máscaras que precisam ser retiradas, e elas só vão ser retiradas com esse estudo, só vão ser retiradas com esse trabalho, com esse nosso empenho, não é? Em nos esforçarmos para melhorar, tá? Então a gente vai lá na casa espírita, sai bem, e existem aqueles casos das pessoas que saem bem e não voltam mais.
não é? E vivem levando a vida desorientado. Então vão vindo aqueles que já estavam com você e mais alguns que vão chegando e vão também ficando junto com você. E quando você resolve retornar para um tratamento, né, buscar auxílio, às vezes a coisa está bem pior. É uma passagem muito importante, vamos ouvir agora aí o que os nossos irmãos vão dizer, né? É uma passagem que tem muito a ser dito a respeito do estudo e do tratamento, que são coisas que precisam caminhar juntas para que a gente possa obter realmente um bom resultado, tá? Meus irmãos, é uma alegria imensa mais uma vez estarmos aqui reunidos com os nossos irmãos para estudarmos e refletir sobre mais um ponto da Bíblia, mais um ponto desse estudo do Evangelho de Jesus, que tanto nos orienta, nos consola nos nossos momentos difíceis e ajuda na nossa evolução diária. Nesse trecho, duas coisas muito importantes, né? O João falou e o Renato também falou, que eu gostaria de falar também sobre essa reflexão. Primeiro, o João fala da casa vazia, que está desocupada, né? A nossa mente, quando ela está desocupada, né? Tem um ditado muito comum, né? Que fala, mente desocupada é a oficina do inimigo, né? Então, quando a gente não coloca nossa mente, né, no estudo, quando a gente não busca a reforma íntima, quando a gente não busca a abertura da nossa consciência, quando a gente não busca a sintonia com a nossa conexão com a espiritualidade, a gente tende a deixar a mente muito vazia. E o que é a mente vazia? Não é totalmente vazia sem nada, mas a mente vazia de coisas boas, porque a gente acaba se ligando a coisas ruins, né? Pensamentos ruins, vemos coisas ruins, nós ouvimos coisas ruins, né? Por exemplo, a nossa mente fica presa às situações terrenas e materiais. Por exemplo, a gente fica escutando de manhã até de noite noticiários com coisas ruins, então a nossa mente vai ser alimentada de violência, de tristeza, de dor, né? E quando a gente também se alimenta de coisas, de pensamentos e sentimentos ruins, quando nós fazemos coisas que não é para fazer, que a gente já sabe, né, que estamos errando naquilo, a gente está com a mente desocupada. Não é que esteja sem nada, né? Mas está vazia no sentido que não tem coisas produtivas para a nossa evolução. Então, nesse momento, a gente se liga, né, a esses seres que estão à nossa volta, que estão precisando dessa brechinha pequenininha, que às vezes a gente consegue, né, num piscar de olhos. E muitas vezes, irmãos, é como o Renato falou também, a gente culpa o vento pela desordem, né, dentro da nossa casa, poeira, folhas, mas é a gente que deixa uma fresta aberta. Nós às vezes fechamos a porta e esquecemos das janelas. Ou muitas vezes a gente não fecha a janela direito, né? Fica sempre entreaberto, uma abertura por onde passa tudo e faz aquela desordem que a gente jamais pensaria por uma pequena fresta. Então, pequenos detalhes, a gente precisa cuidar de pequenos detalhes. É claro, meus irmãos, que não é uma tarefa fácil. Não é do dia para a noite. A gente ainda está naquele processo de se conscientizar disso, né? Abrir as nossas consciências para os pequenos detalhes, para as sutilezas. Porque quando a gente abre a nossa mente, a gente fica mais alerta, a gente fica mais atento aos nossos movimentos, aos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E por mais que a gente caia, que a gente tenha uma fraqueza, a gente tem força suficiente
para pedir ajuda imediata, para que aquilo se afaste de nós o mais rápido possível. E quando a gente vai a uma casa espírita, que a gente pede ajuda, que a gente toma um passe, que a gente sai dali revigorado, leve, limpos, né, de tudo aquilo que nos faz mal, a gente precisa continuar o tratamento nas nossas ações, no nosso dia a dia. A gente precisa tomar a responsabilidade para si. Ali na casa espírita a gente tem o bálsamo, a ajuda, a limpeza naquele momento. Mas somos nós que damos continuidade no nosso dia a dia. Portanto, é bastante importante que a gente se conscientize que ali não vai fazer todo o trabalho. Ali começou um trabalho e que ele vai ter continuidade assim que eu sair. Que eu colocar o meu pé para fora da casa espírita, eu vou precisar fazer o meu trabalho, a minha responsabilidade. E que possamos, irmãos, estar sempre com a mente ocupada com o que é proveitoso, com o que é de ligação íntima com Deus, para que a gente esteja sempre conectado com a espiritualidade, com os nossos mentores, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, em paz, mais feliz. Meus irmãos, eu costumo dizer, e aí eu sempre falo, né, que os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Então eu falo para mim mesmo. Existe um ditado que fala que diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E nós temos o nosso próprio ditado que é a inversão disso. Diga-me quem és e eu te direi com quem andas. As nossas companhias espirituais são exatamente as companhias que nós atraímos para nós. Se nós não fizermos o trabalho íntimo, o trabalho da nossa reforma íntima, trabalho da mudança de concepção, como diz João Batista, nós vamos continuar com as mesmas companhias. A gente não consegue chegar em um local diferente percorrendo o mesmo caminho. Nós temos que fazer coisas diferentes para atingir algo diferente lá na frente. Então, não é questão de religião, é questão de inteligência e de aplicar uma ciência, que é a ciência da lei da atração. Nós atraímos exatamente aquilo que pensamos. Do jeito que pensamos é o jeito que nós atraímos. São as pessoas que nós atraímos. São os espíritos que nós atraímos. Muitas vezes a gente reclama das pessoas. Eu não aguento mais conviver com as pessoas. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto ou mais eu amo os animais. Ótimo, os animais são maravilhosos. Mas se um cachorro te morder, ele passa a não ser mais maravilhoso. Você passa a olhar diferente para ele. Mas ao mesmo tempo você pensa assim, não, mas ele é irracional, ele só atacou porque ele foi provocado, de alguma forma ele se sentiu ameaçado. Então é assim que acontece com os animais, mas com os seres humanos é óbvio que é diferente, mas nós temos que conviver com os seres humanos para nós aprendermos como devemos agir, como devemos fazer. Então vem aquela máxima que Jesus coloca e está lá no Sermão do Monte: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Bem, meus irmãos, estamos terminando o primeiro bloco do programa A Consolação de Jesus de hoje, sábado de carnaval, ou se você estiver ouvindo a reprise terça-feira de carnaval, e nós queremos que você mande sua mensagem para nós pelo WhatsApp 21 984 59 3950 984 59 3950. Voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de hoje, de sábado, o sábado de carnaval, ou terça-feira de carnaval também, né? E a gente sabe que muita gente gosta de brincar o carnaval e, gente, não há mal nenhum em brincar o carnaval. É como nós falamos na primeira parte, que nós atraímos aquilo que pensamos. Então, se nós vamos para o carnaval para brincar, para se divertir, para, sabe, aquela história do desopilar, então tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se nós vamos para fazer coisa errada, aí realmente vamos atrair espíritos daquele tipo, né? Então é isso, vamos dar continuidade ao nosso programa, o programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar todos os sábados às 9 da manhã e reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25. Vamos dar continuidade ao tema. O Henrique vai falar para nós algumas palavras interessantes, e o tema hoje é o retorno do espírito impuro. Vamos então ouvir o Henrique Parente. Queridos amigos, aqui chegando para dar a minha contribuição reflexiva a respeito desse tema, estratégia de Satanás. Como em algumas traduções, João usa a tradução da Bíblia de Jerusalém, e a gente pode usar a mesma nos nossos estudos ou outras traduções, comparando os textos também é algo significativo. E aqui a gente se depara diante de um quadro muito curioso e importante, como os nossos irmãos já falaram aqui, a Fabi, o Renato e o João, a respeito de uma coisa muito importante que a gente não leva muitas vezes em consideração. Às vezes lemos coisas a respeito, mas não paramos para refletir um pouco mais atentamente a respeito desse conteúdo. E hoje me permitiria não comentar muito a respeito do que vem de dentro de mim, mas a vontade que vem de falar alguma coisa me leva a trazer para os queridos irmãos refletirem também trechos de alguns textos do Espiritismo. Eu começava com o nosso querido Allan Kardec, num texto que consta no livro O que é o Espiritismo, na segunda parte, naquelas traduções antigas da Federação Espírita Brasileira, é o número 100, o 15º parágrafo, Consequências do Espiritismo, e diz o codificador: a constatação do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das potências da natureza e, por conseguinte, a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos, tanto na ordem física como na ordem moral. E aqui a gente vai se deparar, usando como base desse estudo, esse texto, né, que foi lido pelo João logo no início. A gente vai se deparar diante de um quadro de uma influenciação espiritual. E neste nível que é proposto por Jesus é num nível de obsessão, e talvez uma obsessão bastante grave, mas revelando muito do que os nossos irmãos comentaram aqui, que tem muito a ver com a nossa liberdade e as nossas escolhas, o caminho que a gente opta para seguir. E isso é fundamental para que ocorra mais ou menos a influenciação. Não haver influência no nível em que a gente se encontra de evolução ainda não é possível. Mas a gente pode aprender a lidar com isso e buscar, sim, um outro tipo de influência. Mas antes de comentar um pouco mais a respeito disso, eu vou ler também a questão 459 de um Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, na pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Perguntou Allan Kardec, e os espíritos superiores responderam: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso coloca a gente diante de uma situação muito curiosa e difícil da gente lidar, né? Porque pensar nesse nível literal, né, que são eles que nos dirigem, nossa, é assustador. Mas a resposta que os espíritos deram é realmente para chamar a nossa atenção, para mostrar
a gravidade da situação e o quanto nós precisamos compreender mais a respeito de nós mesmos, da nossa natureza espiritual, dessa nossa natureza divina, que gosto muito de falar. Mas até a gente alcançar esse estado, essa consciência, a gente leva muito tempo. E as influências, elas acontecem a todo momento. Não só as influências dos espíritos desencarnados, mas também as influências do nosso meio. Então é importante a gente desenvolver aquilo que o Jung chamava a nossa atenção, que é o que ele chamava de processo de individuação, ou seja, a pessoa tornar-se um indivíduo, aquele que não se divide. É o que o espírito, na verdade, é. O espírito, ele é indivisível nesse sentido, né? A gente irradia como espírito, mas a gente é uma estrutura única criada por Deus, naquela situação de simplicidade e ignorância, que dá para a gente a noção de que Deus nos cria para nós nos tornarmos, pouco a pouco, conscientes do que nós somos. E a gente vai aprendendo numa linguagem moral, né? Filho de quem somos. A gente vai aprendendo, na verdade, que somos filhos de Deus. Na Epístola aos Hebreus, que a gente vai estudar mais tarde, mais especificamente, mas dando aquela adiantadazinha, no capítulo 12, versículo 1, muito comentado por muitas pessoas, está escrito que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, que reflete exatamente essa condição da influência espiritual, é o que o texto está dizendo para nós. Eu diria apenas o seguinte: nós temos duas espécies de influência espiritual. Uma influência positiva, que é aquela que todo mundo gostaria de ter sempre, né? E tem. A questão é se a gente está sintonizado nela ou não. E a outra é a negativa, aquela que ninguém gostaria de ter por escolha própria. Será que não seria por escolha própria? E aí fica uma questão no ar para todos nós refletirmos. É claro que por vontade não, mas pelas escolhas que nós fazemos na vida, ou como comentava o Renato a respeito dos nossos pensamentos e tudo mais, aí a gente para um pouquinho para poder refletir mais profundamente. Nesse caso, especificamente da influência negativa, nós temos uma orientação kardeciana do nosso querido Allan Kardec, no Livro dos Espíritos também, na questão 122, 122A e 122B. Especificamente na 122A, Kardec perguntou de onde vêm as influências que sobre as pessoas, sobre o homem, se exercem. E eles responderam o seguinte: dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que se rejubilam, ficam felizes com o fazê-lo sucumbir. Foi isso, diz Kardec, ou melhor, dizem os espíritos superiores, foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Que é basicamente o que o texto bíblico traz para nós no estudo de hoje, de Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, falando numa linguagem figurada a respeito da influenciação espiritual e num nível bastante profundo e de obsessão mesmo, né? Por isso a importância da gente tomar consciência de quem somos, daquilo que realmente nos interessa. Porque nós, enquanto espíritos do processo de evolução, nós primeiro nos identificamos muito com as coisas materiais, com as coisas mundanas, as coisas que não têm um valor perene, que vão durar para sempre, que nos trazem verdadeira felicidade. Então, até a gente se libertar disso tudo, a gente vai ser, né, um prato cheio, eu diria, para poder receber uma influenciação espiritual de espíritos imperfeitos, até mais imperfeitos do que nós muitas vezes, mas que a gente, por ainda termos afetividade e prazer por certas coisas que ficaram no passado, mas que ainda não estão totalmente superadas, a gente recebe sim uma grande influência desses espíritos. Eu traria agora uma leitura de um grande escritor espírita, um dos maiores, particularmente eu considero que o próprio Emmanuel disse que é o metro que melhor mediu Kardec. Ele chama-se José Herculano Pires. E num livro onde ele trata do assunto da obsessão, em que ele chamou de vampirismo, porque a ideia é exatamente essa, que eles nos vampirizam, nos sugam as energias, sugam a nossa força e a nossa vida, né? Então o Herculano, apesar do nome ser forte, ele usa exatamente esse nome. Eu vou ler um pouquinho para vocês, um pouquinho de paciência. Diz o Herculano Pires a respeito do vampirismo: um pouco de reflexão bastaria para vermos de maneira clara o sentido que ele diz, né, a respeito
a importância até que o mal tem no sentido de nos levar, nos aproximar do bem. Mas aí diz mais embaixo o Herculano: mas estamos viciados na futilidade, na satisfação dos prazeres fáceis. Sentimos a saudade aguda dos chamados, entre aspas, momentos felizes, da euforia dos sentidos enganadores, e atraídos pelo passado recente, tentamos voltar às condições perdidas, ao falso Éden, de que fomos expulsos pela ignorância, de que a serpente se vale para impedir-nos de chegar depois à árvore da sabedoria. Ele usa esse esquema, né, do texto bíblico que fala de Adão e Eva, aquela coisa assim. Continuando o Herculano: os vampiros caem então sobre nós e nos colhem de novo em suas garras e bocas vorazes. Não obstante, não foram eles que nos conquistaram, fomos nós mesmos que nos entregamos. E a força e o poder com que eles nos dominam são deles, ou melhor, não são deles, mas nossos. Vivendo no plano extrafísico, no mundo espiritual, os vampiros agem sobre nós por indução mental e afetiva. Induzem-nos a fazer o que desejam e que não podem fazer por si mesmos. Podemos resistir a essas induções, diz Herculano, e fazê-los afastar-se de nosso ambiente, com a simples recusa de atendê-los. Mas, se aceitamos viciosamente as suas ordens, acabam por nos dominar. Assim, nos tornamos em seus servidores e seus comparsas, e estabelecemos com eles fortes vínculos afetivos e sensoriais ou mentais. Quanto mais os obedecemos, mais submissos nos tornamos. É exatamente essa figura que o texto de Mateus traz para nós, que o espírito imundo, o Satanás, ele se afasta, depois ele volta e vê que a casa está limpa, adornada, chama outros 7 espíritos mais imundos do que ele e habitam aquela casa e por longo tempo, etc. e tal, como nos diz o texto. Então a figura que o Herculano traz é exatamente essa, e a gente percebe a nossa responsabilidade em quadros como esse. E um pouquinho mais só para terminarmos aqui a nossa participação. Continua Herculano Pires: os vampirizados que se queixam de falta de força para resisti-los mentem a si mesmos. A resistência ao vampiro é o momento decisivo da nossa vida. Nesse momento é que se revela na prática o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade individual, a nossa capacidade de querer e fazer. Nossa vontade, diz Herculano, é sempre mais forte do que a supomos, mas nunca saberemos quanto pode e vale se não a pusermos em ação. Consta esse trecho do texto que eu li para vocês no livro Vampirismo. Quem tiver curiosidade, tem na internet, onde ele trata exatamente de assuntos como esse. E para fechar aqui, a questão 122b do Livro dos Espíritos perguntou a Allan Kardec: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Porque lá na questão 122 pura, ele fala nesse sentido, de uma influência na origem, e os espíritos disseram a Kardec que não, como a gente vai ver aqui agora na resposta. Então, voltando. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanhe-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. E aqui a gente percebe que, apesar do assunto ser grave, profundo, nada está perdido. Tudo depende de nós, da gente aprender a perceber que temos força em nós e que não estamos sozinhos, porque os espíritos superiores, eles acompanham-nos, cada um de nós. É como se disséssemos a respeito de Jesus. Jesus nos conhece pelo nome, nos conhece cada um e não nos abandona nunca. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, a consumação dos ciclos, são várias traduções, mas ou seja, que estará sempre conosco até que a gente consiga, por nós mesmos, ter a força plena para poder se afastar da influência do mal. Então, que possamos
não deixar a casa vazia, varrida, adornada. É preciso preencher a nossa mente, o nosso coração de coisas boas. A gente vai ter a influência ainda negativa na nossa vida, nos acossando o tempo todo, mas à medida que vamos nos preenchendo de coisas boas, a gente tem como gerar aos poucos, e como comentou o nosso querido irmão Renato, aos poucos resistência e causando equilíbrio para superar e um dia sermos verdadeiramente felizes por conquistarmos a liberdade e termos consciência dessa natureza espiritual que habita em nós. Queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade desses comentários e dessa leitura, que possa ser útil para todos nós, porque, como disse o irmão João no início, nós somos estudantes e estamos refletindo a respeito desses ensinamentos, porque eles são para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Muito bem, olha que coisa maravilhosa, né? É sempre bom quando nós trazemos para vocês e para nós também, claro, essas colocações do Herculano Pires, de Kardec, dos espíritos superiores. Isso faz com que enriqueça mais ainda a nossa capacidade de compreensão. Isso é muito importante. Obrigado, Henrique, pela tua participação. Hoje, como falei, não tivemos aqui o Leopoldo, porque o Leopoldo ficou bem gripado e ele não pôde participar do programa de hoje, mas torcendo para que ele fique melhor para o próximo. Por falar em próximo, o Leopoldo não participará do próximo porque será ao vivo. O Leopoldo vai estar viajando, nem o Leopoldo nem a Fabiana, a menos que mude alguma coisa, não é? Não é, Fabiana? Não é, Leopoldo? Mas estaremos juntos com o Henrique Parente e o Renato Souza no programa ao vivo do dia 25 de fevereiro, que é o próximo sábado, é o último sábado do mês de fevereiro. E o tema será quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Olha, um tema muito interessante, muito polêmico, porque muita gente acha isso, acha aquilo. Nós vamos debater no próximo programa. Está no Evangelho de Jesus, no segundo Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. E nós vamos aqui estudar. E será, mais uma vez lembrando, ao vivo, tá bom? Queremos agradecer as mensagens carinhosas dos nossos irmãos, a Marinalva, nosso ouvinte, e a Maria do Carmo, além do Alcinei também, que nos manda sempre aqui as suas mensagens. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Agradecemos imensamente esse carinho. Sei que nessa época de carnaval, quem gosta de carnaval vai estar envolvido com carnaval. Quem não gosta de carnaval vai estar lá no seu, na sua reclusão, né? No seu retiro. E é bom a gente fazer sempre essas reflexões, né? Como falei, o carnaval em si não tem nada de mal. Não é bom nem é ruim. O carnaval é uma festa popular e que algumas pessoas, elas deturpam, elas extravasam de forma errada, e a gente aqui não está para recriminar absolutamente ninguém. Estamos aqui para aprender e aplicar em nós, exatamente o que deve ser aplicado, aquilo que nós já entendemos como algo positivo, algo que me melhora, algo que me faz sentir melhor também, não é isso? Então, terminando o nosso programa de hoje, agradecemos mais uma vez a todos vocês que estão ligadinhos no programa A Consolação de Jesus, ligadinhos na Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e também através do site, do Facebook e do YouTube. O site da rádio, www.radioriodejaneiro.digital. Agora é digital somente. Ok? Vamos então para a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, ó Senhor, como é bom sabermos que Tu estás conosco, como Tu dissestes: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos ciclos. No último versículo do evangelista Mateus,
traz essa tua colocação e nós não duvidamos. Sabemos que Tu estás conosco. Sabemos que Tu és o nosso guia e nosso modelo. Sabemos que Tu, Senhor, fazes sempre para nós aquilo que é necessário, o que é importante, o que nos faz crescer, o que nos faz entender de forma diferente tudo aquilo que vínhamos fazendo de uma forma repetitiva e a gente muda. Graças a Deus, essa mudança, Tu não exiges que seja para ontem, Tu não exiges que nós mudemos porque Tu queres, Tu não exiges, Tu simplesmente se doa para cada um de nós, para que nós entendamos que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de Ti, através dos Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar esse amor em nossas vidas, junto com todos aqueles que nos cercam, independente de serem parentes ou não. Ajuda-nos, Senhor, a ultrapassar essa barreira da dor e do sofrimento. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros cristãos. Que a Tua luz, a Tua paz, o Teu amor fiquem conosco, estejam conosco, e que principalmente nós estejamos contigo, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos, estejam eles onde estiver. Quem compreendeu Teu Evangelho herdará a Tua paz aqui no Teu planeta, regenerar